Quero aprender contigo, Espírito Santo, através daquilo que Ele vai nos ensinar e proclamar nessa manhã para o corpo de Cristo. Nós os abençoamos, Pai, nós declaramos saúde, vida, transformação, salvação, multiplicação, tudo que o Senhor tem já preparado, reservado, guardado para a vida do Carlos, e através do Carlos, nós queremos receber nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, lindo. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Depois de um começo em que a gente teve a oportunidade de estar adorando a Deus, né? Eu sempre falo, chegou a hora, a gente chega aqui na casa de Deus para adorá-lo, né? Então a gente chegou hoje pela manhã, cada um foi chegando no seu horário, mas você sentia um clima de adoração aqui dentro. E a gente teve a oportunidade de falar com Deus, né? Só me preocupou aqui, o cestinho da esquerda vazio, né? Porque nos dá a impressão de que a gente não tem nada para trazer, para pedir, para colocar diante de Deus, para poder ver Deus agir nas nossas vidas. E hoje eu vou falar exatamente de Deus agindo nas nossas vidas e algo que a Bíblia nos mostra através de um dos seus profetas no Antigo Testamento, onde a gente vê um grande milagre de Deus acontecendo. E se a igreja não está precisando de milagre, eu fico preocupado, né? Pô, então eu vou estar trazendo uma palavra que não vai falar no coração de vocês. Mas eu acho que não é assim, né? Se a palavra não for para nenhum de vocês, é para nós, né? É para a minha casa, né? A gente está vivendo um momento complexo, né? Do ponto de vista de saúde, né? Então, pelo menos para a minha casa, para mim, eu vou estar falando. Mas eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa para falar com todos nós, né? E é uma hora que eu vou pedir para você agora, né? Evitar. Se você precisa ir no banheiro, vai agora. Se você precisa tomar água, vai agora, volta e se assenta, porque é hora de Deus falar conosco, né? Não é porque eu estou aqui, né? Não que eu não tenha nada de especial, mas eu quero que Deus realmente, eu quero poder me esvaziar na presença de Deus e Deus falar com cada um de nós o que Ele quer falar com a gente, né? Que eu tenho certeza que Ele quer falar com você nessa manhã. Você não veio aqui à toa, né? Você não veio aqui passear, você não veio aqui para um churrasco, não vai ter churrasco, tá? Você não veio aqui para tomar um café da manhã, a única coisa que tem é uma maquininha de café, mas eu tenho certeza que Deus quer falar no profundo e no escondido com cada um de vocês. Comigo também. Então, que Deus possa falar com a gente nessa manhã, é o que eu peço, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, eu vou pedir para você, mesmo assentado, porque o texto que a gente vai ler não é pequeno, tem aí pelo menos 14 versículos, para você abrir lá no profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é um profeta que foi levantado por Deus na época em que o povo de Israel foi levado para a Babilônia, e que logo na sequência, depois de já estar na Babilônia, Jerusalém foi destruída, e o profeta Ezequiel, ele tem uma palavra que era muito presente naquela época, é muito presente hoje, e fala muito do que vai acontecer para frente, do que vai acontecer na segunda volta, né? No dia do Senhor, né? Ele fala muito do dia do julgamento do Senhor, o dia em que as nações vão ser julgadas, vão ser colocadas diante de Cristo, amém? Então eu vou pedir para você abrir lá, em Ezequiel 37, de 1 a 14, a gente vai ler. Eu me comprometo que em outras oportunidades de ser mais tecnológico e poder estar passando um PowerPoint para vocês não terem que ficar procurando na Bíblia de vocês, amém? Eu preciso tomar essa água porque eu vou usar esse copo d'água como exemplo ali na frente. Deus colocou no meu coração um exemplo para dar para vocês com esse copo d'água, que é muito raro eu tomar água. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair do Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós,
e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como ele me deu a ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Até eu me perdi aqui. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos fomos exterminados. Portanto, profetiza, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Curva a tua cabeça nessa hora. Ó Senhor, eu te peço, Pai, vem e fala com cada um de nós, Pai. Ó Senhor, que o teu Espírito e a tua palavra possam encontrar em cada um de nós, Pai, um solo fértil, Pai. Um solo fértil nos nossos corações, Pai querido, que o Senhor possa encontrar, e a Tua palavra frutifique, Pai querido, e faça o efeito que o Senhor pretende para a vida de cada um de nós, Pai. Ô Senhor, eu me esvazio agora diante de Ti, Pai querido. Ô Senhor, tudo que sair da minha boca, Pai, que possa estar saindo diretamente da sala do Teu trono para o Teu povo, Pai querido. Ô Senhor, é aquilo que não for, Pai querido. Ô Senhor, da Tua vontade, Pai, que caia por terra, Pai. Ô Senhor, mas aquilo que for para o Teu povo, Pai querido, que possa realmente frutificar e trazer o efeito que o Senhor espera na vida de cada um de nós. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Com certeza, né, não é novidade para nenhum de vocês que a gente está vivendo um momento, né, de falta de fé e de ousadia. Tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Dentro da própria igreja, a gente vê que hoje a nossa igreja não é mais tão ousada quanto era, talvez há um tempo atrás, né? Em que a gente saía, né? E tinha mais ousadia de falar de Deus, né? Mesmo com toda a liberdade que a gente tem, falta às vezes ousadia da igreja de dar um passo à frente, né? De se comprometer mais com algumas coisas, né? Hoje, por exemplo, é um dia de eleição, né? E a igreja, você não vê a ousadia da igreja de se posicionar, né? Mesmo não se envolvendo diretamente com política, mas tem um posicionamento da igreja mais firme, né? Ontem nós tivemos aqui, eu acabei não podendo ver, tive que trabalhar a maior parte do dia, mas ontem nós nos reunimos aqui na igreja para orar pelas eleições, né? Então a igreja se posicionar, a igreja está à frente, a igreja se posicionar contra tudo isso que a gente escuta, né? Corrupção, isso está indo mal, aquilo está indo mal, mas a igreja se posicionar de forma mais contundente, né? De forma mais firme, para que a gente possa vir sobre essa terra, como foi pregado alguns dias atrás, né? A nossa terra realmente ser um lugar aprazível, ser um lugar bom para se morar, o nosso país ser um lugar bom para se morar, e a gente tem que se posicionar como igreja, né? A gente vê que mesmo dentro da igreja e fora dela, a gente vê sinais dos tempos se cumprindo, né? A palavra de Deus, aí você não precisa nem ir até lá, mas se quiser vá, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, fala desse momento que a gente vê, né? E que está por aí afora, que é um momento de apostasia, que é um momento que antecede, né, a chegada do anticristo sobre esta terra, a falta de fé, a apostasia, as coisas não estarem acontecendo como a gente gostaria que tivesse acontecendo, a igreja operando no poder e na ousadia do Espírito Santo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus tem algo para cada um de nós. Ele quer levantar a mim e a você com ousadia, com fé,
né? Ele quer levantar cada um de nós com autoridade, com poder que nos é delegado através da sua palavra. E é isso que ele está falando com cada um de nós. Então, quando a gente lê uma palavra de um profeta que foi escrito lá atrás, na época do exílio do povo de Israel na Babilônia, ela é real para nós no dia de hoje. Porque Deus quer levantar cada um de nós com poder e com ousadia. Diferente do que a gente está vendo aí fora. Ele quer levantar uma igreja que ore, uma igreja que dobre os seus joelhos e creia no que aquilo vai acontecer. Uma igreja que olhe para um vale de ossos secos e olha para aquilo lá e fala, eu creio que pode haver vida nesse monte de ossos que a gente está vendo. E é essa ousadia que Deus quer falar com cada um de nós. Essa ousadia que Deus quer trazer para cada um de nós. Então, quando a gente lê especificamente um dos versículos que está lá, o versículo 11, diz o seguinte, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos fomos exterminados. Quando a gente olha para esse exemplo de Israel, quantos de cada um de nós não está se sentindo exatamente como a casa de Israel que o profeta descreve, sem esperança nenhuma? Você está olhando e falando, não tem mais jeito. Eu já tentei de tudo. Eu já fiz de tudo. Quantas vezes nós não olhamos, enquanto nação, olhamos para o nosso país e falamos, nosso país não tem jeito. Não tem mais jeito. Olha a corrupção, olha isso que está acontecendo, olha aquilo. E a gente olha com esse espírito de quem está olhando e vendo e desistindo, né? Olhando como a casa de Israel olhava ali para frente e falava assim, nós fomos exterminados. Não tem mais jeito, né? Aqueles que olham para uma situação, olham para o seu casamento, olham para a sua família, olham para a sua casa e falam, não tem mais jeito. Não tem mais jeito não, é melhor parar, é melhor descer, porque esse trem não vai chegar em lugar nenhum. Quantos de nós não estão passando por isso? Quantos de nós não estão olhando e não estão vendo problemas na sua vida conjugal? Estão vendo problemas na sua vida física? Estão vendo problemas na sua vida financeira? Estão vendo problemas na sua vida espiritual? Porque na sua vida espiritual está tão devagar que você não tem nem fé de acreditar que Deus possa fazer alguma coisa. Você olha e fala, esquece, não tem jeito, não tem mais jeito não. O problema é tão grande que você vem à igreja, você vai para casa, mas você não crê mais que Deus possa fazer aqueles ossos reviverem. Você não crê mais que Deus pode olhar para aquele teu problema e fazer aquele teu problema se resolver. E quando eu falo isso, eu falo com vivência, porque eu casei, descasei. Quem restaurou meu casamento? Foi o Senhor. Não é que eu ouvi falar, não é que eu li num livro, eu vivi isso na minha vida. Eu fui diagnosticado para fazer uma cirurgia em cada uma dessas mãos. Eu falei, Senhor, fazer isso aqui, tão complicado. Aí eu orei, o osso sumiu. Eu tinha um osso saltado em cada mão aqui, Mas eu também já tive que fazer uma cirurgia que eu fiquei 4 horas na mesa de cirurgia. Então, nosso Deus age de forma diferente. Nesse caso, Deus fez sumir o osso saltado dos dois lados. Então, o que era? Era ousadia. Talvez é porque eu fosse mais novo, ou eu fosse mais novo na fé, ou eu tivesse mais, com a canela ardente, com a canela pulando, mais preparado, mais buscando a Deus. Mas eu falo de alguma coisa que eu vivi. Eu falo de alguma coisa que eu vi. E eu creio que Deus pode fazer isso na tua vida e na vida de cada um de nós que está aqui dentro. Eu acabei de ser curado naquela sala ali. Se você entrar por aqui, segunda sala direita, a cadeira da cabeceira. Há 3 semanas atrás, eu fui fazer um exame, o médico olhou para o meu exame e falou, eu fui fazer um exame de uma coisa, que é o médico falou, olha, parece que você tem alguma coisa que tem que fazer um outro exame. E nós oramos aqui, antes de eu ver o resultado do exame, o apóstolo orou comigo, nós oramos, e aquilo que poderia ser alguma coisa, simplesmente secou, acabou. Quando eu fui fazer o exame, eu falei, isso aí não é nada, eu tenho um pior que esse. O médico falou para mim, fica tranquilo, pode ir embora em nome de Jesus Cristo. Então eu creio que se um médico olhou, viu alguma coisa e outro não viu nada, entre o que olhou alguma coisa e o que não viu nada, alguma coisa aconteceu. Porque eu não fiz nada. Eu não tomei nenhum remédio, eu não fiz nada. Então eu creio no poder do Deus que
age sobre as nossas vidas. O mesmo Deus que deu o seu Filho para derramar o seu sangue pela vida de cada um de nós, é Ele que está nos chamando a voltar a ter ousadia, a voltar a ter fé, a voltar a operar no poder do Espírito Santo de Deus. Não é no nosso poder, não é na nossa força, mas é na força dEle. E esse momento que cada um de nós pode estar passando, esse deserto que cada um de nós pode estar passando, é exatamente o que o profeta viu ali. Ele olhou, imagina, um lugar cheio de ossos, né? Todo mundo já viu um filme aqui da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, aquele monte de caveirinha lá, aquele monte de ossos jogados, né? Ele olhou para aquilo no meio de um deserto, e eu não sei o tamanho do teu deserto. Você pode estar passando um deserto há pouco tempo, há muito tempo, e está sem a esperança, está imaginando que nada mais vai acontecer. Mas tenha certeza de uma coisa, meu amado: Deus está contigo nesse deserto. É o que Deus vem falar com você nessa manhã. Não importa o tamanho do buraco, Deus está com você nesse buraco, Deus está com você nesse deserto, Deus está com você nessa luta, porque Ele é contigo por onde quer que você passe. Por quê? Porque Deus tem uma mania interessante, um hábito, né, de operar no deserto. Já notou isso daí? Pega a Bíblia, você vai buscar vários exemplos. Eu vou dar poucos, mas se você for buscar, você vai encontrar muito mais. Por exemplo, falando só em prosperidade. Abraão, Isaac e Jacó. Onde os três prosperaram? No deserto. Isaac ia lá, cavava poço, saía água. O vizinho ia lá, cavava poço, saía areia. Abraão prosperou no deserto. Abraão, quando foi escolher, escolheu a pior terra para ficar, e a pior terra que foi onde ele ficou foi onde mais prosperou. Jacó, a mesma coisa, Jacó prospera no deserto. Você olha para a vida desses homens e vê que Deus tem esse hábito de operar no deserto. Deus foi buscar Moisés aonde? No meio do deserto, na sarça ardente. Deixou Moisés 40 anos no deserto para treinar e preparar Moisés para o ministério que tinha com Moisés. Deus pegou e foi buscar Elias aonde? No meio do deserto. Deixou Elias lá para ser preparado no deserto. Então Deus tem o hábito de operar no deserto. Se Deus tem o hábito de operar no deserto, Ele não poderia deixar o nosso exemplo maior, né, que é Jesus Cristo, de uma outra forma. Jesus Cristo começou o ministério, foi lá, foi batizado, e para onde Ele foi? Para o deserto. Onde foi a primeira batalha dele? Foi no deserto. Foi lá que Satanás veio testar, falar, 30 dias sem comer no meio do deserto, é lá que eu vou pegá-lo. E foi lá que ele foi derrotado exatamente com a mesma arma que nós temos, que é a palavra de Deus. A mesma arma que Jesus Cristo usou, cada um de nós tem a palavra de Deus que está aí para nós usarmos em nosso favor também, para nós usarmos para essa batalha que nós temos no dia a dia. Então, é isso que Deus está falando conosco nessa manhã. Nesses exemplos, então, quando você olha para esses exemplos, é o seguinte, pelos exemplos que a gente está falando, e se eu estou passando por um deserto, é exatamente a hora de eu fazer o quê? Começar a glorificar a Deus, porque com certeza a vitória vem, com certeza a tua vitória já está garantida em nome de Jesus Cristo. A vitória para essa luta que você está passando, eu não sei onde quer que ela seja, ela vai ser revertida em nome de Jesus. Porque se o deserto é um lugar em que a gente passa para ser provado, como esses homens foram provados no meio do deserto, também é um lugar que você tem a oportunidade de viver os maiores milagres de Deus. É o lugar onde você vai ver Deus agir diferentemente de tudo que está acontecendo. O que a gente falou de Isaac. O pessoal de Isaac cavava poço, saía água. O pessoal do vizinho cavava poço, saía areia. É ali que você vai ver os milagres acontecerem. O povo, quando foi retirado do Egito, ele saiu pelo deserto, e foram lá que eles viram os milagres acontecerem. Vários milagres, 40 anos andando no deserto, e todo dia caindo carne, caindo isso, caindo aquilo, sombra de dia, calor à noite, e eles viveram os milagres de Deus. Ninguém adoecia, ninguém perdia a roupa, não acontecia nada de ruim. Por quê? Porque Deus estava com eles naquele deserto. E Deus está contigo, está comigo também no meio do deserto. A gente precisa voltar a crer que o nosso Deus é um Deus que cuida de cada um de nós. E aí a preocupação que sempre vem pastor, é que você não sabe o tempo que eu estou nesse deserto. E muitas vezes a gente não entende as coisas e o tempo de Deus. Mas isso daí, Deus já nos disse isso na sua palavra. Então não é que tem nada de diferente acontecendo. A palavra de Deus lá, em Atos, no livro de Atos, Atos 1:7, diz o seguinte: e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então não cabe a nós entender. Tem vezes
que a gente passa por um deserto rápido, mas intenso. Às vezes o deserto é menos intenso, mas ele é mais longo, e a gente não consegue entender. Mas isso é algo que pertence só a Deus. Mas o que a gente tem que crer é que Deus vai determinar aquele tamanho. Que quando a gente está passando um deserto, que é um deserto que Deus está permitindo que a gente passe, Ele não vai fazer você ficar nem um dia a mais, nem um dia a menos que você precisa ficar. Deus vai operar e vai fazer com que o deserto tenha a duração que ele precisa ter. Mas o importante é a gente saber que, independente de ser um deserto de horas, de dias ou de meses, Deus está contigo nesse negócio. Deus vai sempre estar contigo. Outro exemplo que eu tenho na minha vida, e você pode estar vivendo aí, você pode estar orando aí e falar, pô, meu marido não se converte, a minha esposa não se converte, o meu filho não se converte, não sei quem não se converte. Eu também, quando a minha mulher se converteu, eu olhava para ela e falava, vai lá dar dinheiro para o pastor. Mas não vem me perturbar. Deixa eu aqui tranquilinho. E um dia, aprove a Deus que tinha chegado o meu tempo. Então, o deserto que a minha mulher, depois que se converteu, durou, eu não lembro quantos meses foram, né? Ela provavelmente lembra, né? Mulher guarda essas coisas. Homem não tem essa prerrogativa, né? É mais difícil para guardar. Mas o deserto dela um dia terminou. E terminou não porque ela me amarrou e me levou à força. Porque um dia Deus colocou no meu coração, ó, hoje você acabou. E o dia que acabou, para mim, pelo menos, acabou em definitivo. O dia que eu saí e fui assistir um culto com ela, daquele dia em diante, a transformação que Deus fez na minha vida foi uma transformação radical. Tá? Eu não passei por um processo de conversão, eu passei por uma conversão. Bum! Eu acordei não crente e eu dormi. Eu acordei não crente e dormi crente naquela noite. E dali para frente a minha vida foi transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por completo. Quem me conheceu antes, quem conheceu a minha mulher antes, sabe a transformação que Deus fez na nossa vida. Um dia, talvez, a gente tenha tempo de contar. Mas Deus trabalhou e fez aquela obra na vida de cada um de nós. Então, quando o profeta olha para tudo aquilo lá, Deus fala com ele, profeta, esses ossos estão secos. Então, filho do homem, porventura, viverão estes ossos? E Deus está falando comigo e com você nessa manhã. Porventura, viverão esses ossos? Viverá essa área da tua vida que você está olhando e você não está entendendo o que está acontecendo? Ou que não está acontecendo exatamente aquilo que você gostaria? Será que vai reverter esse seu quadro de doença, ou esse seu quadro financeiro com problema, ou mesmo esse seu quadro espiritual? É isso que Deus está falando com cada um de nós nessa noite. E Ele nos pergunta a mesma coisa. Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Porventura vai se resolver esse problema? Ele está perguntando para mim e para você. E eu não posso responder para você. Você tem que responder o que você acha que vai acontecer. E Deus está nos convocando, está nos chamando a tomar uma posição diante desse problema, a tomar uma posição diante desses ossos. E é isso que Ele quer falar com cada um de nós nessa noite. E a resposta tem que ser a resposta que o profeta deu, se nós formos pensar. O que o profeta respondeu? Senhor, Deus, Tu o sabes. Por quê? Porque ele sabia que Deus sabe todas as coisas. Ele sabia que Deus conhece a vida de cada um de nós, e a palavra de Deus nos diz, desde que nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhece, Deus já sabe da vida de cada um de nós, e Deus conhece todas as coisas. Deus, de fato, pode nos curar, pode nos ajudar a pagar as nossas dívidas, pode nos ajudar a reconstruir o nosso casamento, pode nos ajudar a cuidar dos nossos filhos, pode converter o nosso marido, converter a nossa esposa, pode reverter a cabeça do seu patrão que está te perseguindo, do teu chefe que está te perseguindo. Deus pode fazer todas essas coisas. Deus pode fazer todas essas coisas. E Deus quer que nós creiamos nisso e coloquemos em ação essa nossa fé, coloquemos em ação esse conhecimento que nós temos de Deus que vem através da sua palavra. Deus pergunta para cada um de nós, insiste, poderão reviver estes ossos?
Nós precisamos crer que Deus sabe tudo. Nós precisamos crer que das 3 características básicas de Deus, a sua onipresença, está em todo lugar, sua onipotência, poder fazer todas as coisas, e sua onisciência, que é conhecer todas as coisas e saber tudo, é verdade, e pode se aplicar às nossas vidas. Porque muitas vezes a gente não crê que Deus possa fazer todas essas coisas. Hoje, como servos do Deus Altíssimo, nós saímos de casa hoje de manhã, viemos para cá para cultuar a Deus, para prestar o nosso culto, a nossa adoração a Deus. Nós prestamos a nossa adoração a Deus através do louvor, nós prestamos a nossa adoração a Deus através das nossas ofertas, que não são só financeiras, mas, como foi muito bem lembrado, a nossa oferta de tempo, a nossa oferta do nosso louvor, da nossa adoração a Deus, mas nós também viemos aqui para buscar a revelação da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Dessa palavra que é rema, dessa palavra que traz efeito, que não é uma palavra que não é uma palavra só teórica, mas é uma palavra que traz vida, e traz vida na vida de cada um de nós. E Deus quer nessa manhã nos motivar, nos tirar de onde nós estamos, porque Ele sabe e Ele pode todas as coisas. Ele sabe e pode todas as coisas. Como eu falei, um dia sumiram 2 ossos saltados dessas minhas mãos. Outro dia, eu tive que ficar 4 horas numa mesa de cirurgia, porque aprove a Deus que eu fosse curado através da mão de um médico. Nem por isso eu vou imaginar que, então Deus me abandonou. Não, eu sei que Deus não me abandonou, porque eu já tive experiências com Ele que mostraram que Ele está no controle de tudo. Como eu falei com vocês, há 2 semanas atrás, eu estava com os cabelos em pé, de preocupação no que estava acontecendo, né? Mas Deus me curou e eu saí daqui convicto de que alguma coisa tinha acontecido. E a confirmação veio dias depois, não é nada. E é isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Eu não sou diferente de vocês. E eu creio que se eu for começar a perguntar para cada um de vocês teve uma experiência com Deus que eu talvez gostaria de ter tido e não tive até hoje, mas você teve. Porque Deus trata cada um de uma forma diferente. Ele olha para cada um de nós igualmente, né? Ninguém aqui é diferente, né, para Deus, né? Mais bonito, ou mais isso, ou mais aquilo, né? Mas para cada um, Deus tem um particular. Então tem áreas da minha vida que eu já queria ter vivido isso, mas não vivi, glória a Deus por isso, mas vivi outras experiências. Então Deus está falando conosco nessa manhã, que essa palavra dele é uma palavra rema que vem sobre as nossas vidas. E hoje é um dia que Ele está liberando milagres nas nossas vidas em nome de Jesus. Deus está falando e falou comigo muito claramente nesses últimos 2 dias que Ele estaria liberando milagres sobre a vida de pessoas nesse lugar em nome de Jesus. Então hoje creia, meu irmão, não é porque eu estou falando aqui, mas é porque o Espírito Santo de Deus está testemunhando no teu coração, porque Ele está falando com você aí no profundo e no escondido, está liberando milagres sobre a tua vida em nome de Jesus. Hoje é dia de milagre, hoje não é só dia de eleição, hoje é dia de milagre nas nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Creia que Deus está falando, está querendo transformar bênção e maldição na vida de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Ele quer transformar aquilo que porventura pareça uma maldição em bênção na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E hoje Ele vai usar pessoas para fazerem isso com você. Sabe quem Ele vai usar? Um profeta dos nossos dias, que é você mesmo. Você, como um profeta de Deus nos nossos dias, vai ser usado por Deus para liberar esse milagre sobre a tua vida. Você não precisa sair daqui correndo atrás de A, B ou C, porque tem uma palavra isso, tem uma palavra aquilo, porque Deus está usando. Deus quer usar um profeta de Deus nos dias de hoje, que é exatamente você. Você está sendo levantado e está sendo educado e está sendo preparado para ser um profeta dos nossos dias. A palavra de Deus promete isso para cada um de nós, e muitas vezes nós ficamos, não é comigo não, isso aí não é para mim não. Eu me converti tão velhinho, eu também me converti com mais de 30 anos de idade. Eu não nasci num berço evangélico. E muitos aqui também não, outros já. Então Deus está levantando você como um profeta dessa nossa geração, como um profeta dentro da igreja Deus Primeiro, para estar profetizando sobre a vida dos outros e sobre a tua vida também. Porque a gente ora pelos outros, mas nunca, às vezes esquece de orar pela gente. Acha que para a gente, alguém precisa orar por mim. E Deus está nos levantando como profetas para, primeiro,
fazer como o profeta fez, que nós lemos. Ele obedeceu a Deus. Se a gente quer ver a mão de Deus nas nossas vidas, nós temos que obedecer a Deus. Ele obedeceu a Deus e profetizou sobre o vale de ossos secos. Então, nesse domingo, você vai obedecer a Deus e você vai profetizar sobre o teu vale de ossos secos. Não é quem está à direita, não é quem está à esquerda. Você mesmo vai olhar e vai ver qual é a ação de Deus na tua vida. Eu não sei qual é o teu vale, mas, obviamente, a gente está falando de um simbolismo, né? De um vale cheio de ossos. Eu não sei se o teu vale é o teu emprego, se é o teu casamento, se é algum vício, ou se o pior de todos os vales, num momento como esse, a tua incredulidade, de achar que Deus não pode fazer. Porque muitas vezes nós racionalizamos tanto as coisas que a gente chega à conclusão de que Deus não pode fazer mais nada. Porque tudo tem uma explicação, tudo é tão racional na nossa vida que a gente não deixa espaço para Deus agir. E se o teu mal, se o teu vale hoje for incredulidade, ela vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Amém? É para isso que Deus está chamando cada um de nós, para transformar a derrota que Satanás quer infringir sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, em vitória em nome de Jesus Cristo. Porque a gente vê vários exemplos na Bíblia. Estou com um problema no emprego, tá bom. Lembre-se, como fala lá em Salmos, que Deus dá aos seus enquanto dormem. Então ele pode resolver. Você não precisa trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque mesmo quando você estiver dormindo, Deus pode estar trabalhando por você. Se o teu problema é na tua casa, lembre-se, né? Lá, né? Que eu e a minha casa, como falou Josué, serviremos ao Senhor. Então fique tranquilo, se a salvação do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu irmão, da tua irmã, do teu pai, da tua mãe ainda não chegou, vai chegar em nome de Jesus. Vai chegar em nome de Jesus. Por quê? Tem esse versículo no teu coração escrito lá dentro. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E todos da tua casa vão servir. A palavra de Deus nos garante. E a palavra de Deus também nos garante juízo, né? Nos garante saúde. Porque quando ele diz, né, lá em Êxodo, que eu sou o Deus que te sara, que te cura. Então Deus também pode nos curar e nos sarar. E ele pode, inclusive, usar o médico para fazer isso. Por isso que eu falei para vocês, eu tenho as duas experiências, né? Eu já tive que ficar horas numa mesa de cirurgia e eu já vi Deus agir também. E Deus age de todas essas formas na nossa vida. E não importa o problema, porque muitas vezes a gente racionaliza o nosso problema e acha que Deus não pode mais agir, acha que Deus não tem espaço para agir. Então, nesse dia, nós temos que profetizar em cima do nosso problema. Nós temos que dar ordem assim como o profeta nos ensinou. E a ordem de Deus é: profetizemos segundo a sua palavra. Em cima da sua palavra e não em cima da nossa carne. Porque em cima da nossa carne não vai ter efeito nenhum. Por mais forte, bonito ou eloquente que você seja, se você estiver profetizando em cima da tua carne, não vai ter efeito nenhum. Mas em cima da palavra de Deus, nós vamos ver o mover e o agir de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Então você vai olhar para esse teu problema, daqui a pouco, na hora que nós estivermos olhando, e vai falar para o seu problema: problema, escute a voz do meu Deus. Escute a voz do meu Deus. E a voz do meu Deus está te ordenando que hoje é dia de basta. Hoje acabou, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, Deus quer que cada um de nós nos levantemos, né, e profetizemos sobre esse vale de ossos secos. Então, você aí no teu lugar, quem não está do lado, olha para, quem não tem ninguém do lado, olha para trás, olha para frente, fala para quem está aí perto de você, ó, você, né, vai profetizar sobre os teus vales de ossos secos. Não sou eu que vou fazer para você, não. Nós vamos te ajudar orando com você aqui, mas é você que vai dar um basta nessa sua batalha, nesse seu vale de ossos secos, em nome de Jesus Cristo. Você não vai precisar, amanhã, terça, quarta, quinta-feira, correr atrás de alguém para orar por você. Você vai orar, você vai olhar para o teu problema e vai determinar o fim dele em nome de Jesus Cristo. Eu até pensei no exemplo que não é, né, da vida de muitos aqui, né? Mas ainda sou do tempo que existia quando você tirava fotografia, existia um filme que era Kodak, né?
Então, que você revelava o filme, você ia lá, né? E muitas vezes nós, mesmo estando na presença de Deus na igreja há muito tempo, a gente sai correndo atrás de alguém que possa trazer uma revelação que vai me ajudar a solucionar um problema. E Deus está falando conosco nessa noite que nós somos os profetas dessa geração, que nós temos que nos levantar como profetas dessa geração para sermos usados por Deus. Nós não precisamos correr atrás. Deus pode e vai usar homens e mulheres de Deus que estão espalhados pelo mundo para falar conosco. Mas nós não precisamos correr atrás disso, porque Deus tem nos levantado como uma geração de profetas que temos que voltar a ter ousadia no Espírito Santo de Deus, que temos que voltar a dobrar o nosso joelho para ver Deus agir, porque Deus, as coisas não vão acontecer também de graça, né? Não adianta você não pode ser como aquele agricultor que, né, tem uma historinha que passa, e aí, tudo bem, tudo. E aí, a terra está plantada? O que você está fazendo? Que você está na rede aí deitado? Estou esperando Deus agir, né? Ver se aparece alguma coisa aqui na minha plantação. Deus não vai agir assim do nada. A gente tem que pagar um preço e buscar ao Senhor, dobrar os nossos joelhos e buscar que Deus use a vida de cada um de nós para que a gente possa ver acontecer. A gente tem exemplos na Bíblia, a gente tem que seguir alguns exemplos que eles são muito fortes. Lá quando você vê Ananias, Misael e Azarias, né? Quem não se lembra deles pelo nome deles em Israel, pode lembrar pelo nome deles na Babilônia, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Então, mas eles não se dobraram diante do problema, não se dobraram diante daquilo que via pela frente. A palavra de Deus nos diz lá em Daniel 3 que é o seguinte, eles dizem, né? Eles repetem isso, olha, pode acender a fornalha, pois mesmo que o nosso Deus não nos livrar, iremos com ele para a fornalha, mas não serviremos aos teus deuses. E Deus está nos chamando nessa manhã para não nos dobrar diante dos nossos problemas, não nos dobrar diante das aflições que estão vindo sobre a nossa vida, não nos dobrar diante daquilo que nós estamos passando, mas nós confiarmos e esperarmos em Deus, porque a palavra deles foi muito forte. Olha, pode botar até mais lenha na fogueira se quiser, porque se o nosso Deus não nos livrar, nós vamos com Ele para onde quer que Ele quer que a gente vá. E Deus vai lá e opera maravilhosamente na vida deles. Isso tem que servir de exemplo para nós, que nós não temos que nos dobrar, nós não temos que aceitar essas coisas que Satanás quer trazer sobre as nossas vidas, quer colocar sobre as nossas vidas esse peso. Nós não devemos nos dobrar e não enfrentar, mas nós temos que enfrentar diante de Deus e através da sua palavra. Amém? Então que nessa manhã, se nada que eu falei servir para você, mas que sirva pelo menos você saber que você é um profeta levantado por Deus nessa geração, para profetizar sobre os seus próprios problemas e para ver o agir e o mover de Deus e ver o milagre de Deus na tua vida. Então creia que a hora que você profetizar sobre esse teu vale de ossos secos, primeiro vai haver um rebuliço, como fala no versículo 7. E eu já vi rebuliços acontecerem na minha vida profissional, né, da gente não acreditar, né? Tá vivendo uma perseguição e vê um rebuliço acontecer e de repente todas as peças mudam de lugar e alguém que estava te perseguindo é colocado de lado e você é colocado em destaque em nome de Jesus. Então creia que se Deus tiver que fazer um rebuliço, vai haver um rebuliço em nome de Jesus. Outra coisa, você vai ver serem criados tendões, carnes e pele. O que é isso? Você vai ver as coisas acontecerem de uma maneira sobrenatural que você vai falar, só pode ser Deus agindo. Só pode ser Deus. Você vai olhar e vai falar, nossa, como é que isso aconteceu? Você vai se espantar, mas você vai saber que é Deus agindo na tua vida e através da tua vida. Porque a palavra de Deus nos ensina tudo isso. E outra coisa que você vai ver, e o mais importante é que pelo Espírito de Deus, você vai ver existindo vida onde antes só existia morte em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para você ficar em pé nessa hora, em que a gente possa. Vou pedir agora, vou fazer uma coisa, vou pedir para os pastores virem aqui na frente. Não que o pastor vai determinar o final, mas o pastor vai olhar para você que você, se você ainda não tem essa ousadia,
Eu estou convidando os pastores da igreja para virem aqui, ó, aqui embaixo, eles vão virem aqui e a gente vai orar por eles, né? Nós não vamos determinar que o vale de ossos secos dele está curado, mas você vai orar aí pelo seu amado, né? E passar e orar sobre a vida deles para que eles tenham essa autoridade, né? Para que eles possam, e depois a gente vai voltar e a gente vai orar cada um pelo seu vale de ossos secos, amém? Então vou pedir para você, vem aqui na frente, ó, vem aqui que os pastores vão dividir com vocês essa unção de ousadia, né? Que eles têm, em nome de Jesus, e a gente vai ver, né? E eu vou pegar aqui até o azeite, que está aqui, ó. Vou pedir para eles estarem ungindo vocês, que essa unção de ousadia, porque você daqui a alguns minutos vai profetizar sobre a tua própria vida, e você vai ver o milagre e o agir de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Ó Senhor, nós agora, Pai querido, na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, Pai querido, ó Senhor, Pai querido, oramos pelos teus amados, Pai querido, ó Senhor, que eles possam ter ousadia, Pai, a ousadia que vem de Ti, a ousadia dos altos céus, Pai, para declarar, Pai querido, ó Senhor, o fim, Pai, para declarar, Pai querido, que esse vale de ossos secos que estava sobre a vida deles está desfeito, está quebrado em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai querido, ó Senhor, que eles possam ter ousadia, Pai, que eles possam crer, Pai querido, de que eles são levantados hoje, Pai, e que eles são levantados como profetas dessa geração, Pai, como profetas, Pai querido, que vão agir e vão se mover, Pai querido, na ousadia do Teu Espírito Santo, Pai. Ô Senhor, nós não queremos um povo, Pai, Pai querido, ô Senhor, que tem medo, Pai, um povo que não crê, Pai querido, que o Senhor possa estar operando na vida deles, e nessa hora levanta, Pai, levanta uma geração, Pai querido, uma geração, Paizinho amado, de adoradores, Pai, uma geração de profetas, Pai, uma geração de homens e mulheres, Pai querido, que creem, Pai, na autoridade que o Senhor tem depositado sobre a vida deles, Pai, e na autoridade da Tua palavra, Pai. Vem, Pai querido, Senhor amado, levanta, Pai, levanta esse povo, Pai, esse povo que vai orar pelo nosso país, Pai querido, vai ver as coisas acontecerem, esse povo que vai orar sobre as enfermidades e vai ver a cura chegando, Pai, esse povo que vai orar, Pai, sobre casamentos desfeitos, sobre lares destruídos, Pai, e vai ver o Teu agir, o Teu mover em nome de Jesus Cristo, Pai. Levanta, Pai, levanta-nos, Pai querido, com poder e autoridade na Tua presença, Pai querido, é o que nós Te pedimos, Pai. Ô Senhor, levanta mesmo, Pai querido, cada um de nós, com poder e autoridade na Tua presença, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Oria labaçuria, gacharimianda lamai, oria talamarabarabarabarabasuri, canta lamarubianda lamai, o shui canta lamassuri, canta lamarubianda lamai. Olha lá mais, sui canta lá mais, sui canta lá marubianda lá mais, sui canta lá mais, sui canta lá marubianda lá mais, sui canta lá mais, sui canta. Oh aleluia, Jesus. Oh aleluia. Amém? Você está pronto aí para declarar a tua vitória? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está te levantando. Deus quer profetas, né? Nós temos aqui, ó, se você olhar para lá, ó, você vai ver todo o Alphaville, né? A gente tem um povo ali que precisa que nós como igreja nos levantemos, né? Nos levantemos, porque há muita gente ali com muito dinheiro no banco, né? E sofrendo, e infeliz, e morrendo, e deprimido, sem conhecer a Jesus Cristo. E Deus está nos levantando para a gente alcançar, né? Eu falo para lá porque para ali tem quase empresa e já chega a Castelo Branco, né? Então a maioria da população mora naquela direção. Que nós sejamos levantados como profetas nesse lugar, para ganhar essas vidas para Jesus. Não porque a gente quer ver esse salão cheio só porque esse salão vai estar cheio, mas é porque quanto mais gente a gente puser aqui, mais a gente está esvaziando o inferno em nome de Jesus Cristo. Amém? Então eu pedi para você agora, nessa hora, eu não sei o teu problema e não vou perguntar para você, não vou pedir para você vir aqui na frente, mas aí no teu lugar, você agora, em ousadia, com poder e autoridade que Deus colocou sobre a tua vida, que o Espírito Santo de Deus derramou sobre a tua vida e que foi liberado quando os pastores oraram por você, quando a gente orou por você, você vai, com poder e autoridade, você vai pisar na cabeça de Satanás, você vai pisar na cabeça da serpente e você vai ver Deus
revertendo e colocando, mexendo esses ossos, criando tendões, criando músculo, criando carne, criando pele, soprando o seu espírito e colocando vida onde só havia morte, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ô Pai amado, nós entramos agora diante da Tua presença, Pai. Ô Senhor, cada um de nós, Pai, cada um de nós tem essa área, Pai, tem esse seu vale de ossos secos que vai ver secar agora, que vai ver agora reviver, trazer vida em abundância sobre essas áreas, Pai. Ô Senhor, eu coloco as áreas da minha vida, Pai querido, que precisam estar ainda diante de Ti, Pai. Eu coloco a saúde da minha família, a saúde da minha esposa, a saúde dos meus filhos, a minha própria saúde, Pai querido, diante de Ti, Pai querido. Ô Senhor, eu clamo a Ti nessa hora, Pai. E cada um de nós está clamando a Ti nessa hora, colocando, Pai querido, aquilo que precisa ser colocado, Pai. Nós colocamos diante de Ti nessa hora este vale de ossos secos, Pai. E nós declaramos, Pai, em conformidade, em obediência à Tua palavra, que haja vida, que haja vida, que haja vida, que haja vida sobre esse vale de ossos secos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós nos levantamos como a Tua igreja sobre esse lugar, Pai. Nós nos levantamos nas nossas necessidades, Pai querido, pessoais, Pai. Senhor, crendo que o Senhor vai estar atendendo, Pai. Atende, Pai querido, atende o clamor do Teu povo, atende o clamor desses homens e mulheres que estão aqui diante de Ti nessa hora, Pai. E na ousadia do Teu Espírito Santo estão colocando esses problemas, Pai, que se até agora pareciam insolúveis, Pai, eles têm solução em nome de Jesus Cristo, Pai. Eles têm solução, e nós cremos nessa solução que vem de Ti, nós cremos neste milagre que vem de Ti, Pai. Senhor, nós também agora como igreja, Pai, nós nos levantamos como corpo de Cristo, Pai, e apresentamos o nosso país diante de Ti, Pai. Hoje é um dia especial para a nossa terra, Pai, e nós cremos, Pai querido, que o Senhor pode estar operando hoje, Pai, o Senhor pode estar operando hoje esse rebuliço, Pai. Senhor, nos nossos estados, no nosso governo central, nosso governo federal, Pai, nós cremos e nos levantamos como a Tua igreja, Pai, com poder e autoridade, Pai, para determinar, Pai querido, Senhor, que a nossa terra não vai ser mais uma terra ressequida, não vai ser mais uma terra abalada e saqueada, Pai querido, como tem sido, Pai, por homens e mulheres que têm se aproveitado da sua posição, Pai querido, Senhor, para tirar proveito próprio, Pai. Nós declaramos que hoje é um dia também de basta sobre isto na nossa terra, Pai. Nós declaramos que a nossa terra, Pai querido, pertence ao Senhor Jesus, que a nossa terra não pertence a homens e mulheres, Pai, mas ela pertence a Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que o Brasil pertence ao Senhor Jesus, Pai, e nós tomamos posse sobre esta terra, e nós declaramos vida sobre onde haja morte, Pai. Nós declaramos ali, Pai querido, que nosso governo central, naquela terra ali em Brasília, Pai, o Senhor vai fazer o rebuliço que for necessário, para que a nossa terra seja uma terra agradável para se viver. Senhor, que no governo do nosso estado, ali, Pai querido, no Palácio dos Bandeirantes, Pai, o Senhor também vai fazer o Teu rebuliço naquele lugar, Pai, e vai nos tornar o nosso estado, a nossa cidade, um lugar aprazível para se viver, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos levantou, Pai querido, com poder e autoridade, e nós, imbuídos desse poder e autoridade, declaramos, Pai querido, Senhor, que Alphaville, Osasco, Pai querido, toda essa nossa região, São Paulo, Pai querido, Ibiúna, são do Senhor Jesus, Pai, e que nós, como Teu povo, Pai querido, vamos levar, Pai querido, a Tua palavra, o Teu milagre, a Tua salvação para essas terras, em nome de Jesus Cristo, amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém.